Alô? Oi. É Aqui isso. saiu. Pronto. Eu não estou vendo. Bom. Pronto. Deixa eu admitir o... Ah, não precisa admitir, que bom, já tinha admitido vocês. Ó, o povo tá entrando. Até a Vera, acho que já tá aqui, será? Olá! Olá! Então, Bem-vinda! obrigada! Maravilha ter você aqui. Estamos a fazer experiência, né? Né, menina? Vamos Olá. ver. Pronto, consegui. Ei. Vera, que privilégio. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estamos aqui muito honrados de poder falar, porque a gente começou esse ciclo de conversa com escritores e agora é a primeira vez que estamos tendo que falar com uma mulher e junto Ai, que bom! Vera Duarte. Sim. Que bom! Não, o coronavírus pelo menos tem estado a permitir que as pessoas desenvolvam esse outro aspecto dos encontros virtuais, né? Com certeza, é um privilégio que a gente tem, né, de poder pelo menos encontrar nesses momentos, né, a gente que admira a sua obra, conhece, Ai, pode vê-la e falar um pouquinho com você, é uma delícia. que bom, obrigada. É um prazer imenso para mim também poder conversar convosco. Ai, que ótimo. Eu queria começar o nosso encontro, então, pensando nessa época de pandemia e na importância da arte, né, que todos nós, mesmo os que não têm muita consciência da importância da arte, nesses tempos de confinamento, estão tendo que, né, ficar mais próximos a vários meios de manifestação artística, desde música, cinema, filme e tal. Então, a arte está nos ajudando muito a suportar esse período de clausura. Então, eu queria começar o nosso encontro lendo um poema seu, que está no Arquipélago da Paixão. Se chama Sítios Sitiados. Tudo mudou, mas a minha alma permaneceu a mesma. Habita-me a alma de Safo, da rainha Ginga, de Madre Teresa, de escravas humilhadas. Habita-me uma alma que atravessou sangrando os séculos das histórias dos homens. Meu espírito se agigantou, mas meu coração teme amar, preso a terrível lucidez. Ó alma redentora, salva-me desta indigência, arma-me de um coração guerreiro, para que eu possa me amar. Que lindo! Muito obrigada. Muito obrigada. Então, deixa eu lhe apresentar aqui os meus meninos, por favor, para a gente poder conversar. Fábio. Olá. Oi. Fábio está terminando a graduação ainda, vai fazer o mestrado comigo. Luciana está no doutorado já. Está fazendo com o Sávio, que você também conhece, né? Vou vendo, sabes que a gente vai encontrando muitos. Claro. Paulo, dá um oizinho, Paulo. Olá. Paulo também, Olá, boa tarde. Também faz doutorado comigo. A Aline, que está terminando o mestrado quase, né, Aline? Dá um oizinho. Adailson, já é doutor, né, Adailson? Adailson está parado. Dizem, né? O FPB diz. Ok, Tamires é mestra já. Sayonara está fazendo doutorado também. E Amanda. Alô, é melhor assim mesmo. Nós todos somos admiradoras não só da sua obra, mas também da autoria feminina de modo geral. Nós nos encantamos. Maravilha, maravilha. Autoras, sobretudo em África, né? Exatamente. Cabo Verde é um lugar que a gente tem um manancial, né? Nesse sentido de autoras. É um país de empoderamento feminino, no sentido literário. É verdade. Pode falar para a gente sobre isso? Como é que isso começou? Podemos começar por este viés que eu também estou muito ligada, porque, primeiro, para vos dizer, vocês já conhecem com certeza minimamente Cabo Verde,
que é um país arquipelágico, né? São ilhas e que foram descobertos, digamos, pelos portugueses há 500 e qualquer coisa, 500 e tal anos. E a grande singularidade de Cabo Verde em relação às outras colónias portuguesas é que quando os navegadores aqui chegaram, as ilhas eram desabitadas. E, portanto, as ilhas, desde o início, foram habitadas por portugueses e outros navegadores, como genoveses, espanhóis, e também africanos, povos africanos trazidos do continente. Portanto, Cabo Verde, desde o início, tem um processo de miscigenação que lhe dá alguma singularidade. Daí que também o reflexo desta miscigenação se produz em todas as áreas e também na cultura e na idiosincrasia do cabo-verdiano. Então nós temos que, em Cabo Verde, não medraram, portanto, não cresceram muitas das práticas tradicionais violadoras dos direitos humanos das mulheres, como, por exemplo, e toda a gente conhece a mutilação genital feminina, a herança das viúvas. Quer dizer, Cabo Verde foi sempre um país cristão e muito católico. Daí que, digamos que quando veio o momento de luta pela independência, as mulheres, até sob a égide de Amílcar Cabral, quem que foi, digamos, o pai da nacionalidade e quem começou a luta de libertação nacional, portanto, as mulheres começaram a participar e tiveram sempre uma participação muito grande em todos os processos. Daí que, por um lado, tínhamos essa situação de inferioridade jurídica, de facto, da maior parte das mulheres no mundo, mas também tínhamos uma situação um pouco diferente das outras mulheres do continente, por causa de ser uma população essencialmente cristã, ser mulheres que tiveram sempre de sair de casa para trabalhar porque o governo colonial não permitia outra forma de subsistência às populações colonizadas. Então, desde cedo, em Cabo Verde se criou um ambiente muito sensível a essa mensagem de emancipação da mulher. E nós tivemos a felicidade de viver num tempo de mudança e de ser muito, digamos, protagonistas nesse discurso de emancipação da mulher. E uma das formas, um dos vieses que nós encontramos para efetivamente também ajudar nessa luta pela emancipação e pelo empoderamento das mulheres foi, sem dúvida, a escrita. Também a escrita funcionou como um meio no processo de emancipação e empoderamento das mulheres. Eu costumo dizer que há uma relação dialética entre a emancipação das mulheres e a escrita feminina. Quanto mais as mulheres começaram, passo a passo, a entrar no mundo da literatura e da escrita, mais elas foram ganhando presença, visibilidade e força para se imporem e poderem efetivamente continuar a escrever. Então entendo que foi muito essa relação dialética entre o processo de emancipação e a mulher na escrita que, para mim, né, justifica que, sendo um país pequeno, com cerca de 500 mil habitantes, possamos ter, digamos, esse número significativo de vozes de mulheres na escrita. Não te estou a ouvir. Não te estou a ouvir. Melhor assim. Agora já. Agora já. Você fez a faculdade de Direito em Lisboa, certo?
numa altura... Exatamente. As mulheres africanas, pelo menos dos outros países que eram colônias de Portugal, não faziam faculdade em Lisboa. As próprias portuguesas faziam pouco. Imagine... Exatamente. Em Angola, por exemplo, eu não lembro de alguma que tenha, nessa altura, feito faculdade. Então, até nisso, preconceito? Eu tive, digamos, o privilégio, vou chamar o privilégio, de, não sei porquê, desde tenra idade, desde que eu estava na 4ª classe, estava na aula normal, o professor perguntou à turma o que é que cada um queria ser quando fosse grande. E eu, não sei porquê, disse que eu queria ser advogada. Acredita, Vanessa, eu acho que em casa eu devia ser muito quesilhenta, devia discutir as coisas todas, e os meus pais deviam dizer: essa vai para advogada. É a explicação que eu acho, é a explicação que eu acho. Não sei se aconteceu, mas parece-me que tem que ser assim, porque senão eu não entendo como é que eu, com 10 anos, quando não havia nenhuma mulher no direito, o direito era interdito, a magistratura era interdita às mulheres, eu disse: eu quero ser advogada. Mas, na verdade, aquilo ficou. E quando eu cheguei ao 5º ano dos liceus, eu tinha de estudar a linha E, que era a linha que naquela altura, no meu tempo, dava acesso ao curso de Direito. São Vicente era onde eu morava, sou de São Vicente, Mindelo. O Liceu de São Vicente, que é o Liceu Gilianos, não tinha aquela linha, porque não havia alunos suficientes. Então eu disse aos meus pais que eu queria fazer Direito e, portanto, teria de ir fazer Direito onde quer que fosse. E os meus pais tinham possibilidades, então mandaram para Lisboa, para Portugal, para um colégio interno, para eu poder fazer o 6º e o 7º anos e depois ir para o curso de Direito. Então, em 1970, eu era realmente a única de Cabo Verde, e das ex-colónias era praticamente a única menina a estudar Direito. Mas estudei porque eu queria fazer, e com a independência, com o 25 de Abril, regressei a Cabo Verde, interrompi o curso, regressei a Cabo Verde, comecei a trabalhar no Direito e depois fui concluir e acabei por ser efetivamente a primeira mulher a ser magistrada. Eu acho que em todo o espaço dos PALOP, porque eu fui procuradora da República, nomeada em 1978. E acho que só depois disso é que nos outros países, Angola, Moçambique, São Tomé e Guiné, veio a ter a primeira mulher na magistratura. E depois, em 1989, fui eleita como juíza do Supremo Tribunal de Justiça. E fui também, acho que a primeira mulher no Supremo Tribunal de Justiça, nesse espaço dos PALOP, o que deu-me alguma, posso-me considerar um pouco de pioneirismo, né? Oh, você abriu o caminho, né? Para todas as que vieram depois de você. Não, e na sequência disso, também no plano africano, acabou porque as coisas depois vêm a cadeia. Eu fui a primeira mulher a ser eleita para a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Até lá não havia nenhuma mulher. Eu fui a primeira mulher, tanto que essa abertura, essa possibilidade que eu tive de ser eleita para a Comissão Africana, permitiu-me que eu pudesse propor à Comissão um documento, um instrumento jurídico sobre os direitos da mulher africana, que ainda não existia, que é o protocolo adicional à Carta Africana sobre os Direitos da Mulher, que proibia, que instava os Estados a proibir a mutilação genital feminina, a proibir a herança das viúvas,
a proibir os casamentos precoces, porque até agora, ainda em alguns países, há meninas que vão para o casamento aos 12 anos e 13 anos, embora já tenha diminuído bastante o número, e várias outras situações que havia em muitos países africanos. Que ótimo. Que privilégio, hein? Nesse sentido, eu acho que eu acredito. É diferente. Diz? Não. Não ouvi. Cabo Verde tem esse diferencial em relação aos outros países africanos. Eu acho que está um passo adiante nessa questão do machismo em relação ao feminismo, não está? Eu gosto de lembrar, para servir pelo exemplo, né? Que nós, em 1987, fizemos a lei da interrupção voluntária de gravidez, tendo em atenção o facto de que muitas mulheres tinham de fazer abortos clandestinos. Muitas mulheres não, as mulheres faziam abortos clandestinos e isto era extremamente prejudicial para a saúde delas e para tudo, não é? E nós fomos pioneiros nessa legislação. Em 1987, fizemos a lei da interrupção voluntária de gravidez. A Igreja ficou completamente zangada, digamos, conosco, com o governo que estava na altura, mas a verdade é que vieram outros governos, mas ninguém revogou a lei. Até hoje. Maravilha. Portanto, eu acho que somos o primeiro país, nesses países de expressão de língua oficial portuguesa, a legislar sobre o aborto, permitindo que a mulher pudesse interromper até às primeiras 12 semanas. Uhum. Que maravilha! Muito bem, muito mais adiantado que o Brasil, diga-se de passagem, sobretudo nessa assim, de retrocesso completo e absoluto que nós estamos, né? Muito bem. É verdade. Quer fazer uma pergunta? É, né? Que pena. Sayonara? Falou, Vanessa. Oi, quer fazer uma pergunta? Tá ouvindo? Uhum. Oi, quero. Oi, sim. Vera. Estou ouvindo. Tá ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Então, fiz umas anotações aqui. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu tive contato, né, com seus textos foi retomadas assim a clássicos. Eu posso citar uns que eu coloquei aqui, né? Referência a Safo, Romeu e Julieta, Flor Bela Espanca, Madre Teresa, né? Sobretudo mulheres. Sim. Faz tempo que eu carrego essa dúvida. Qual foi a sua formação, assim, né, do direito, e como leitora, que você traz toda essa carga assim, da literatura universal para dentro da sua poesia? Eu acho que eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que é o ponto número 1. Sempre gostei muito de ler e li tudo. Li quadradinhos, li Corintelado, li literatura boa, li tudo. Mesmo tínhamos um costume quando o meu pai, nós éramos 9 irmãos, 9. Então, quando o meu pai nos punha à volta da mesa a estudar, às vezes a gente punha o livro à frente e em baixo punhamos um livrinho de quadradinho ou Corintelado ou o quê? Ou Caprichos, que a gente gostava de ler. Bom, entretanto, também eu tinha na minha casa uma estante muito boa com livros, com livros clássicos, com essa de Queiroz, sobretudo os portugueses, né? Os escritores portugueses, e inclusivamente algumas das obras nos eram interditas, porque, por exemplo, nós sabíamos que a gente não podia ler os Maias dessa de Queiroz, porque era a leitura não podia ser para adolescentes ou jovens, né? Mas eu lembro-me que às escondidas, eu li os Maias aos 14 anos, né? Às escondidas do meu pai e da minha mãe, é claro. Mas eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que foi por aí. E eu ia ler a Biblioteca Municipal da minha cidade, do Mindelo,
Era praticamente na minha rua, um bocado mais acima, mas era praticamente na minha rua e eu gostava de ir lá também, gostava de ir lá e ler. Eu tive também a felicidade de ter um contacto muito grande com escritores nossos. Por exemplo, o Baltasar Lopes da Silva foi meu professor e era meu amigo. O António Aurélio Gonçalves Garroco foi meu professor e era meu amigo. O Manuel Lopes de Chuva Brava era amigo do meu pai e eu o conheci. O Jorge Barbosa, que é um poeta que eu amo imenso e que eu presto tributo, aliás, eu ocupo a cadeira dele na Academia Cabo-Verdiana de Letras, era amigo do meu pai e, embora vivesse no Sal, quando ele vinha para São Vicente, morava na nossa rua. Então eu era criança, a gente brincava na pracinha de igreja e o Jorge Barbosa ia lá ver-nos a brincar. Então eu tive também um contacto que eu posso chamar precoce com homens, sobretudo homens das letras. E isto também acho que me motivou, por isso eu gosto muito desse contacto que eu tenho com estudantes, com leitores, porque eu acho que qualquer coisa que também ajuda, digamos, a criar o gosto pela leitura. Depois fui fazer Direito. Com o Direito, eu fui para a Faculdade de Direito em 1970, entrei no primeiro ano. Se vocês se lembram, em 1968 tinha havido aquele grande movimento do Maio de 68 em França, com Bendit, tinha uma revolução nos costumes, uma revolução na sociedade, e aqueles anos foram anos de muita mudança e muita luta, digamos, luta clandestina também, nas universidades e sobretudo na Universidade de Direito de Lisboa, que era a universidade, eu diria, mais revolucionária naquele tempo em termos de participação dos estudantes. Então, houve muito essa minha faceta, eu diria, virada para a procura da liberdade, encontrou muito eco nos escritos e, sobretudo, nos escritos dessas mulheres. Eu também defendo que a mulher, quando luta pela liberdade, tem de recorrer muitas vezes ao amor, que é a primeira forma de opressão, para ser a primeira forma de, efetivamente, de procurar demonstrar que tem voz e de se libertar. Então, acho que foi por aí, pelos caminhos da liberdade, que eu cheguei a essas mulheres que foram, como todas as mulheres oprimidas, mas que tiveram a coragem de ter uma voz e de falar através do amor, sobretudo o amor, não só o amor-paixão, o amor pela humanidade, o amor pelos antigos, era o amor para o irmão, de uma forma, a Flor Bela Espanca de outra forma, enfim, cada uma delas, a Madre Teresa, o amor pela humanidade. Eu acho que através do amor é que nós podemos fazer essa luta pela conquista da liberdade. E então é aí que essas mulheres começam a ser figuras inspiradoras para mim, sem querer, eu agora faço essas análises, mas foi natural, e como eu era muito virada para a leitura, sempre amei ler, isto acabou por também, eu acho, influenciar, digamos, a minha escrita, a minha forma de ser e a minha atividade na sociedade. Linda trajetória. Maravilha. Quer mais alguma coisa? Não. Eu tenho uma dúvida com relação à questão das publicações, né? Eu tive acesso ao livro Arquipélago da Paixão porque, por um acaso, Sávio tinha, e ele me emprestou. Então, é essa coisa, né, dos pesquisadores que vão, assim, procurando, porque às vezes não é fácil, né, de encontrar. Se a minha dúvida é como é a questão das publicações aí em Cabo Verde e
desse link, né? Dessa ligação com o Brasil. Se tem algum projeto para que a gente, de repente, né? Um projeto novo que seja lançado no Brasil. Como é que é essa questão das publicações? Olha, no início foi muito difícil. A minha primeira publicação, que é o Amanhã à Madrugada, fiz em Portugal, mandei os meus escritos para uma editora e eles gostaram muito e editaram, e foi aí a primeira vez, mas nunca foi fácil para nós editar. Durante muito tempo, eu só escrevi poemas e textos colaborando em jornais, né? Em jornais ou em revistas, e portanto, e depois de ter crítica favorável de vários autores, de gente com nome no panorama literário, como por exemplo Luandino Vieira, ou o nosso Luís Romano, que viveu muito no Brasil, ou enfim, outros. Depois de muito tempo é que eu fiz essa primeira publicação em Portugal, em 93, e depois comecei a ter alguma possibilidade. Não era fácil, nunca foi muito fácil publicar, não era fácil publicar. Simplesmente, nos últimos anos, houve a criação de mais algumas editoras aqui em Cabo Verde e uma editora que está em Portugal, mas é de um cabo-verdiano e uma brasileira, que efetivamente têm permitido uma maior publicação das nossas obras. Agora já é mais fácil. Eu, neste momento, por exemplo, eu tenho no prelo, porque era para ser lançado em março, mas com a Covid não foi possível, uma coletânea de 6 contos, que eu chamo Contos Crepusculares, que em princípio, portanto, a seguir à pandemia, deverão ser editados ainda este ano. Estou a escrever um romance que sairá, não sei bem, ou este ano ou o próximo ano, e estou com um livro de textos, ensaios, né? Sobre vários temas, sobretudo literatura e direitos humanos, que também está praticamente pronto. Enfim, quer dizer que temos estado ativas. Agora, a ligação com o Brasil foi a mais extraordinária que nós podíamos ter, porque tem sido através do Brasil que nós temos conseguido, efetivamente, que as nossas obras sejam estudadas no ambiente académico e, através do estudo no ambiente académico, elas possam chegar a outras latitudes. Em 1993, no dia em que eu estava a fazer o lançamento aqui em Cabo Verde do meu primeiro livro de poemas, O Amanhã à Madrugada, na mesma cerimónia de lançamento estava a professora Simone Caputo Gomes, que estava a lançar em Cabo Verde o seu livro que resultou do doutoramento, que é Daniel Filipe, Uma Recuperação de Raiz. Desde essa altura nós ficamos muito amigas, porque eu na altura era presidente, a gente chamava secretária-geral da Associação de Escritores Cabo-Verdianos, e a professora Simone tinha-me sido recomendada por um professor brasileiro. Pronto, desde esta altura nós começamos um relacionamento literário com o Brasil, que foi a coisa mais bonita e mais fecunda que nos podia acontecer. Até porque eu acho que houve alguma simultaneidade no reconhecimento de alguma, pelo menos eu falo da parte de Cabo Verde, não é? De alguma escrita de autoria feminina em Cabo Verde e o reconhecimento de muitas autoras afrodescendentes no Brasil. Eu acho que
houve algum paralelo, porque eu conheci desde há muito tempo a Conceição Evaristo, a gente andou em muitos encontros em que ela também, bom, ela já tinha a sua formação e tudo, mas estava a sair, a começar a ser conhecida, e hoje ela é esse fenómeno de popularidade no Brasil, que é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, eu acho que houve uma simultaneidade de conhecimento de autoras de países africanos, e nomeadamente Cabo Verde, e essas autoras já afrodescendentes, a entrar, digamos, para as universidades, a serem estudadas. E os professores e as professoras, né, de literatura nas universidades, na UFRJ, a Carmen Tindó, tantas outras, na USP, na PUC Minas, em todo o lado, efetivamente, conseguiram fazer com que nós pudéssemos chegar a esse país, que é um país que sempre esteve no nosso coração, né? E na nossa vivência, que é o Brasil. Eu tenho a sorte de ter duas obras publicadas no Brasil, uma crónica, um livro de crónicas e uma edição da Candidata, e portanto isto para nós é qualquer coisa que é muito bom, e oxalá possamos continuar a ter esse diálogo e ter maior edição também no Brasil. Bem, muito obrigada, Vera. Aproveitando o ensejo da sua fala, eu queria prestar aqui, render homenagem à grande professora Simone Caputo Gomes, que eu admiro incondicionalmente, eu sou fã de Simone, já disse a ela, acho ela linda, poderosa, inteligente, e se não fosse ela, talvez nós aqui no Brasil não tivéssemos a sorte de conhecer a sua obra, a obra de Dina Salúcio, enfim, né? Porque ela foi uma grande divulgadora, dedicou a vida dela a divulgar a literatura cabo-verdiana, né? Eu assino embaixo. Eu acho que a professora Simone, efetivamente, foi das grandes divulgadoras da literatura cabo-verdiana no Brasil, e eu digo-vos, eu fico sempre extraordinariamente sensibilizada e emocionada quando eu vou à casa dela e vejo que livros que eventualmente eu não tenho estão lá nas estantes da professora Simone. Para nós, isso é fantástico, é uma emoção muito grande. E começou na UFRJ também com a professora Carmen Tindó Seco. Também a Carmen fez um trabalho muito importante de divulgação, e mais algumas, e depois várias outras, várias gerações de professoras, não vou dizer nomes para não correr o risco de estar a dizer uma, não dizer outra, mas efetivamente depois desse arranque, que foi extraordinário, com a professora Simone, a professora Carmen, foi algo que foi passando, digamos, em gerações de professores, e realmente não há palavras, né? Há uma forma da gente mostrar o nosso tributo e o nosso contentamento por tudo o que a professora Simone fez em prol da divulgação da literatura cabo-verdiana no Brasil. Foi extraordinário. Muito bem, muito obrigada. Vera, daqui a 6 minutos vai cair o nosso papo. Eu queria pedir que você clicasse de novo no mesmo link para a gente poder voltar e conversar mais um pouquinho, tudo bem? Daqui a 6 minutos. Isso, vai cair para todo mundo. Eu tenho que pedir ao meu marido para me apoiar, porque ele é que me apoia nesta atividade. Ele é professor universitário e estão agora aqui em Cabo Verde também. Estamos aqui, eles estão a fazer as aulas virtuais. Amor, diz que em 6 minutos isto vai cair. É preciso clicar no mesmo lugar. Oh, meninas estão eles estão a dar aulas. Não, disseste é só daqui a 6 minutos, né?
Isso. Vai cair para todo mundo a conexão, porque é 40 minutos, mas daí Aham. a gente clica e pronto, retorna, sem problema. Ok, tá bom. Bom, agradeço. Tá Quem bom. mais tem alguma pergunta, gente? Fábio. O Fábio. Olá. Olá, Fábio. Então, logo no início da sua carreira, você publicou Amanhã, a Madrugada e o Arquipélago da Paixão, que são livros de poesia. Mas neles já existe algo de uma brincadeira entre os limites de gêneros, porque metade dos livros são escritos em poesia e a outra metade em prosa poética. Então, logo no início da sua carreira, a gente já enxerga essa coisa da mistura dos gêneros. Travou? Essas diferentes linguagens, a linguagem da poesia, a linguagem da prosa, e como você se relaciona com os limites entre essas duas linguagens. Boa pergunta. Olha, a primeira coisa que eu devo dizer é que eu sou da área do direito, né? Da magistratura. Eu não tenho qualquer formação em literatura e nessas áreas, né? Não tenho, nunca tive, como eu costumo dizer até hoje, nunca assisti sequer a uma aula de escrita criativa. Nunca tive, porque realmente tive o tempo todo da minha vida preenchido com outras atividades. E o que é que acontece? Eu, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu escrevi sempre por intuição, quer dizer, como tive a inspiração, eu fui escrevendo. E acabou por acontecer coisas que só depois, quando as pessoas começaram a ver e a estudar a minha escrita, é que me foram reveladas a mim própria. Então, o facto de eu escrever prosa poética foi qualquer coisa, eu acho que foi um dom e foi uma graça que eu tive, porque o professor Carlos Alberto Carvalho, que estuda também, é um professor português que estuda muito a literatura cabo-verdiana, ele disse que eu fui a primeira autora ou autora cabo-verdiana a escrever prosa em verso, prosa poemática. Só depois disso é que, por exemplo, o Arménio Vieira, que é Prémio Camões, veio a escrever prosa poemática. Parece, eu não estudei. E outros. Quer dizer, foi qualquer coisa que me aconteceu e eu não fazia a mínima ideia. Quando eu vi isso escrito e quando nós temos um grande intelectual que já morreu, que é o doutor... doutor, como é que é? França. Doutor Arnaldo França. O doutor Arnaldo França, que estuda muito a nossa escrita, escreve alguma coisa, mas é mais um estudioso, ele é que me disse: Vera, você foi a primeira a escrever prosa poemática, e vá ver o Alberto Carvalho, e ele diz isso. Então eu achei muito interessante e fiquei, pronto, orgulhosa, feliz por ter começado aquilo, mas não sabia porquê. Saiu-me assim. Eu escrevi assim porque me saiu assim. Eu lembro-me, quando eu publiquei no jornal primeiro, os meus primeiros 10 exercícios poéticos, o Germano Almeida disse-me: ó Vera, pega em cada um daqueles exercícios e escreve um conto. Não deixes como exercício, escreve um conto. Mas eu não me saiu, não havia nenhum conto a ser escrito e não escrevi. Mas ele disse-me logo aquilo. Quer dizer, tinha gostado e disse-me: cada um desses exercícios dá um conto, menina. Pronto. Entretanto, mas eu estava sempre no domínio da poesia. Mas de repente vi-me a escrever prosa. Está a fluir em prosa e, na verdade, já tenho o romance A Candidata, que já foi há algum tempo, tenho o romance A Matriarca
Agora estou a escrever esse outro romance e tenho no pré uma coleta